a paz que excede todo entendimento entre agora dentro da tua casa, esteja guardando o teu coração ou aonde quer que você esteja. Esta paz inunde a tua vida nesta hora, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 24, versículo 37. Diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará na ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava uma vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em casamento, em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Então, aqui o Senhor Jesus está falando das distrações, né? Hoje, muito mais que no tempo de Noé, muito mais que no tempo de Sodoma e Gomorra, há distrações sem fim para as pessoas, principalmente para os cristãos. Na verdade, a distração é para todos, mas Satanás trabalha tão metodicamente com uma palavra dentro da igreja, não tem nada a ver. E as coisas começam a mudar. Aquilo antes que era reverenciado, que era considerado santo, hoje é zombado. E às vezes nós vemos o próprio crente achando graça. É tão terrível esse momento, porque os valores da palavra de Deus, que foram respeitados em tempos antigos, são destruídos hoje. E as pessoas não se percebem ou não se apercebem porque é tão moderno servir a Deus. É claro, nós vemos que no nosso país a liberdade que se tem, né, extrema liberdade para você servir a Deus. Então as pessoas de fato têm dificuldade de se concentrar nas coisas de Deus. Tal é o número de distrações. Ao passo que em outros países que não é permitido pregar o Evangelho, não é permitido possuir uma Bíblia, não é permitido, as pessoas se entregam, se apegam a Deus com muito zelo, com muita força. Então haverá essa diferença. Se você ler o contexto posterior deste capítulo, desses versículos que eu acabei de ler, Jesus está falando que dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então está falando exatamente disso. Esses dois que estarão no campo, se fala de pessoas de Deus, pessoas que convivem, que compartilham a mesma coisa. Então, as coisas que está escrita aqui, casamento, comer, beber, né? Isso é uma coisa boa, você vai dizer. Sim, mas isso é uma coisa boa. Não é o objetivo final da nossa vida cristã. A vida cristã vai além, ela transcende todas as coisas desta vida. A vida cristã, ela fala da eternidade. Jesus fala da eternidade. Por incrível que pareça, Jesus foi o pregador que mais falou do inferno na Bíblia. Se você quiser fazer um estudo sobre isso, você vai ver que quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Mas por quê? Ele estava querendo colocar medo nas pessoas? Não, ele estava querendo avisar.
Ele estava querendo colocar dentro de nós um espírito de vigilância, para não perdermos a nossa salvação. Quando você abre lá em Apocalipse, começa a ler nas cartas, uma delas, o Senhor fala para o anjo daquela igreja: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, uma vez que você recebeu uma coroa de salvação, uma coroa de graça do Senhor, tem alguém querendo tomar de você, tem alguém querendo tirar de você esta coroa de salvação. Lá o Senhor está falando: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Espero que eu esteja falando com pessoas aqui que estejam bem alertas, né? Porque os tempos estão mudando de uma maneira tão radical, né? E a nossa vida espiritual parece não ter atingido nem um pouco, ou seja, não mudamos muito, não nos apegamos muito, não nos dedicamos muito ao Senhor, e precisamos rever posições de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor, de buscá-lo, né? De todo o nosso coração, de estarmos alerta. Jesus fala sobre a vigilância. Então Jesus diz, a primeira palavra que Jesus fala é vigiai e orai, né? Então não é só orar, é vigiar e orar. Mas por que vigiar? Porque nós podemos cair em ciladas, nós podemos cair como essas pessoas, ficar tão desapercebidas que não percebamos que o Senhor veio e arrebatou a sua igreja. Então, aquelas pessoas, eles estavam lá entretidos, e quando Noé entrou na arca, a porta foi fechada, Deus a fechou pelo lado de fora. Então, o Senhor falou, o Senhor enviou, aliás, o dilúvio, e só quando o dilúvio começou a aparecer com grandes quantidades de água, é que as pessoas começaram a lembrar, tinha o Noé, mas já era tarde demais. Então, esta é a oportunidade que nós temos, amados, de nos consertarmos diante do Senhor, de alinharmos o nosso coração, porque nós não sabemos a hora, nós não estamos sabendo ler também os tempos, porque surge muito falsos profetas falando coisas, e aí então as pessoas, elas caem no descrédito, mas isso tudo faz parte da trama de Satanás de distrair e de colocar insignificância nas coisas de Deus e de dar ênfase às coisas que Deus não falou, dar ênfase. As pessoas pegam a própria Bíblia e começam a citar textos tentando fazer, encaixar ideias. Não importa. O Senhor não disse para nós descobrirmos o dia que Ele voltará. O Senhor disse para nós estarmos vigilantes. O Senhor nunca disse para nós buscarmos saber o dia certinho que o Senhor Jesus voltaria, mas mandou ficar vigilantes, não estar desapercebido, não estar sem nenhum tipo, não prestando atenção. Há pessoas que não leem mais as Sagradas Escrituras, há pessoas que nem reconhecem mais a Bíblia como Sagradas Escrituras. Eu não entendo. Algumas pessoas dizem que as Sagradas Escrituras é só o Novo Testamento.
Então, Jesus estava errado quando ele citava o Antigo Testamento como Sagradas Escrituras? Olha, meu amigo, você deve considerar as suas posições. Entenda, as Sagradas Escrituras, ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de prática e fé. Devemos examiná-la, porque nela nós vamos encontrar vida eterna. Não é um livro de especulação, não é um livro para se fazer contenda. Há pessoas que gostam de viver contendendo, há pessoas que gostam de viver ganhando sobre os ensinos das Sagradas Escrituras, ganância. Paulo diz assim, uns pregam o Evangelho por contenda, outros pregam por ganância, ou torpe ganância, e alguns e outros pregam por amor. E ele diz que me importa contanto que o Evangelho seja pregado. Não esteja com os falsos. Seja verdadeiro na presença do Senhor. Porque senão todo o amor com que Ele nos ama, todo o amor com que Ele te amou e te ama, será jogado às traças e não terá valido de nada, pois você não deu importância, não teve temor, não amou ao Senhor como Ele te amou, porque Paulo diz assim, agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na fé, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no qual o Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Jesus. Então, quando Jesus se entregou por nós, a vida de condenação que nós tínhamos, Ele levou sobre si, para que a vida dele viesse sobre nós. Por isso Paulo disse, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele agora é o Senhor da minha vida. Ele é assim que deve ser. Não existe negociação. Que Deus abençoe você, que você ame o Senhor, que você restabeleça sua comunhão com o Senhor e não abra mão da tua salvação. Porque se você acha que esses tempos são difíceis, não vá para a eternidade sem salvação. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.